Olha só, gente. Esse vídeo aqui, ele vai basicamente ser somente a minha voz, tá? Vai estar uma gameplay de fundo, mas você pode ignorar e focar somente na minha voz e vai fazendo alguma outra coisa. Mas quando eu precisar que você olhe para a tela, eu vou falar e vou avisar, ok? Então vamos sendo mais diretos. Olha, eu não gosto de cursos, de aprender língua. Não acho muito interessante usá-los. Principalmente quando eu aprendi uma língua sozinho e ainda me divertindo. Cara, meu pai, ele fez 2 anos de um curso intensivo, pagou um bom dinheiro, um dinheiro caro, e não tem o inglês que eu tenho. E eu que aprendi jogando exatamente esse jogo que vocês estão vendo aí na tela agora, que é o Warframe, que eu adorei. Eu aprendi jogando esse jogo, cara, me divertindo. E meu pai não tem o inglês que eu tenho. E hoje meu inglês está ainda tá ainda melhor e eu converso com americanos toda hora jogando e me divertindo. Agora, como foi que eu aprendi? Sendo bem direto, foi mais ou menos assim. O Warframe, eu queria comprar um personagem nesse jogo. Tem vários personagens, eu queria comprar um. O nome do personagem é Frost Prime. Eu tava ali jogando num servidor brasileiro, que é o servidor que eu jogava, eu não sabia inglês na época. Aí um amigo me falou, cara, olha só, sabe, se você mudar pro servidor americano, o personagem vai estar pela metade do preço. E aí eu, pô, maneiro, sinistro. Aí eu fui lá pro servidor americano, fiz procedimentos pra mudar. Aí eu não, pô, como que eu falo com os caras aqui? Aí esse meu amigo me falou, não, digita isso aqui, né? Want to sell, WTS, na verdade WTB, que é Want to buy, quero comprar, Frost Prime e pronto. Aí coloca ali o preço e pronto. E só espera. Então aí foi isso, cara. Eu comecei a fazer essas trocas com jogadores americanos e usando o inglês muito copia e cola. Mas só que a partir do momento que eu comecei a perceber que um servidor americano era tudo de melhor, eu falei, cara, eu vou ficar aqui e eu vou me dar um jeito de me virar aqui. E com isso eu fui aprendendo, porque eu queria me entreter naquele momento e eu precisava do inglês para me beneficiar naquele momento, entende? Então já começa com essa pequena história. Eu posso também referenciar os memes, YouTube, vídeos no YouTube, filmes. Porque eu comecei também a ver memes e vídeos no YouTube americanos, da língua inglesa, e eu comecei a me interessar, achar muito engraçado, eu comecei a querer a estar lá e entender o que eles estão falando. No YouTube, cara, eu adorava filmes como canais do YouTube de Rocket Jump, Corridor Digital, que eles faziam efeito especial, faziam tipo assim, trailer de Naruto em live action, era muito da hora, cara. Era muito bacana. E eu gostava dessas coisas, então eu ia lá. E queria, me forçava a aprender. Eu via o vídeo em inglês, via com a legenda do YouTube. O que eu não entendia, eu usava o Google Tradutor para buscar entender. Eu tô falando dessas coisas sobre mim porque eu tô me dando um exemplo para te dar a vocês uma introdução, uma contextualização do ambiente, entende? De tudo para vocês começarem a se situar aqui. Então, indo mais direto, qual é o sistema que aconteceu para eu aprender esse inglês e que vocês podem usar para aprender qualquer outra língua? E não exclusivamente nos jogos. Você pode usar em alguma outra área de interação que vocês quiserem na sua vida, que é o que mais recomendado, de preferência no entretenimento. Ok? Vamos lá. Tava ali jogando Warframe. Queria comprar um personagem. Para isso precisava mostrar, eu quero esse personagem. Aí eu ia no Google Tradutor, quero comprar Frost Prime. E o que aparecia ali no Google Tradutor, want to sell, want to buy Frost Prime. Entendeu? E isso eu ia lá e digitava com os americanos lá no chat, digitava lá e eles viam e depois vinham conversar comigo, falando que queriam vender e tudo mais, e naquele momento rolava a interação. Porém, analisa isso aqui. Eu estou precisando do inglês para fazer uma viagem? Eu estou precisando do inglês para arrumar um trabalho? Eu estou precisando do inglês para talvez algum outro dia eu vou falar com alguém em inglês? Não, cara, eu estou precisando do inglês agora.
Não estou precisando do inglês para daqui a pouco, eu estou precisando do inglês agora para me beneficiar principalmente. Isso é extremamente importante, porque não é somente você interagir no inglês numa sala de aula em que você não está se importando muito, assim, você está pagando, né? Então você se importa que você está pagando, teu dinheiro, mas só que ainda assim você não tem um benefício ou então uma interação muito mútua que você realmente precisa estar exclusivamente falando aquela língua. Que isso é outra coisa super importante. Você ainda está num ambiente de Brasil. Entende? Não é muito legal. Não é muito legal. Não é muito legal. Não estou falando que não deva fazer isso. É que não é muito legal você fazer isso. É bom você se colocar nesse ambiente que você precisa estar usando a língua exclusivamente ela. Porque adiciona uma pressão. E essa pressão é importante. E adiciona uma pressão que, pera, se ele não me compreender, não dá para eu falar outra língua. Não dá pra eu... Na sala de aula ainda dá, mas só que ali não dá. Isso é importante. E é uma pequena pressão que vai te forçar a pesquisar. Ali na internet, você vai te forçar a pesquisar. Eu não recomendo também você começar a ver... vou interagir no inglês. Beleza, mas eu vou interagir falando com alguém, um americano. Não, pô. Primeiro, leia, escreva. Leia, escreva, depois você... Leia, escreva... Aprenda a ouvir, depois você tenta falar. É o que eu recomendo. Óbvio que você pode fazer tudo junto, né? Tudo vai sendo feito junto, né? Mas na ordem de foco, eu recomendo isso. Então, gente, em suma, vocês conseguem entender que a maior preocupação, a maior importância aqui é a interatividade desse inglês ser no presente, no momento, agora, e ser uma necessidade que de preferência para um benefício próprio, e se bobear até mesmo mútuo, que é mais interessante ainda, que você ainda tem que a pessoa tem que te entender para vocês se cooperarem. Isso é extremamente importante, porque é um impulso muito grande. Olha, tem um cara no TED Talk. Um TED Talk, que para quem não conhece TED Talk, é uma empresa de palestras muito grande, milhões de visualizações, às vezes até bilhões, eu acho. E um cara foi nessa TED Talk, numa dessas TED Talk, e fez uma palestra incrível e que está com legenda bem traduzida em português. Ele ensina como aprender uma língua de 6 meses a 1 ano, basicamente, mas ele reforça muito nos 6 meses. Então, cara, eu vou deixar esse link aqui na descrição. Se bobear, vai estar passando na tela aqui um trechinho da palestra. Mas, gente, isso daí é muito importante. E vejam essa palestra, porque eu tô aqui meio que abrindo uma janela para vocês. Este homem é um professor, é um doutor, né? Então ele vai explicar coisas muito mais além. Vai falar bastante coisas que eu estou falando aqui e mais além. Então eu recomendo muito vocês irem ver essa palestra. Mas ainda continua comigo aqui que eu vou falar algumas coisas bem interessantes que ele não fala também, mas eu acho que tem que ser muito colocadas na hora de se aprender qualquer coisa na vida, não somente uma língua, ok? Mas antes disso, eu também quero falar para vocês que eu vou estar colocando o link de uma outra palestra, que é de um outro cara, e esse cara vai exemplificar uma coisa muito importante lá, que vai ser sobre a formação da memória através das emoções. E com isso você grava uma palavra. Ele vai fazer a atuação dele lá, ele faz uma ceninha muito bacana, muito engraçado ele. E ele vai mostrar como as emoções também são uma ótima forma de se aprender uma língua. Ele fala várias outras coisas super importantes e outros exemplos, mas ainda assim, essa para mim é a parte que também mais me pegou e realmente é uma parte muito importante que vocês deveriam prestar atenção. E vocês vejam essa palestra 100%, ok? Para quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, para você ativar uma legenda de um vídeo no YouTube, pelo menos no celular, você clica assim só na tela do vídeo, vai aparecer uns menus, vai aparecer o botão de play, de avançar e tudo mais. No canto superior direito vai ter vários ícones, vai ter um ícone que é uma caixinha com CC, isso daí são as legendas, captions, né? Então aí você clica lá e ativa. Mas para configurar para qual língua você quer que traduza, você clica na engrenagem que está do lado desse CC,
E você vai lá em Captions e vai configurar qual língua você quer. É só você clicar e você configura lá a língua que você quer. Bem intuitivo. No computador é basicamente a mesma coisa. É intuitivo essas coisas. Vocês vão se situar assim. Então, gente, voltando aqui, mais uma coisa que é super importante é você estar usando aquela língua sempre naquele dia e todos os dias, ok? Que é por isso que eu falo como é importante você buscar colocar a utilização dessa língua no entretenimento, porque você não vai ficar querendo fazer disciplina, entendeu? Você vai querer, porque você quer se entreter. É só uma grande recomendação minha, mas você escolhe o que é melhor para você. Porém, é muito importante estar todos os dias e que a língua seja obrigatória para ser utilizada. Ou seja, você não pode usar outra língua. Se você mentalmente souber que você pode falar sua língua nativa naquele momento, você não vai ter a pressão que eu falei antes. Isso é extremamente importante. Então, pegue no momento em que é exclusivo você usar aquela língua, ok? Todos os dias. A coisa mais interessante dessa forma de se aprender inglês é porque você aprende ela já na prática, já no falado. Quando você está numa sala de aula, você fica assim: I like to go to the movies. Eu gosto de ir para o cinema. Ou então, to the cinema, que eles também falam assim. Entendeu? Eles falam falam a mesma coisa de várias formas. Então, I like to go to the movies. Aí você vai falar ali na sala de aula, I like go to movies. Aí você vai tentar aí o professor fica ali meio que também tentando te acompanhar ali, falando de uma forma mais lenta, e aí o professor, se bobear, ele ainda vai falar com um sotaque brasileiro, né? Que eu já tive um professor assim, né? Ele nunca foi para fora, ele falou com um sotaque brasileiro. Isso é péssimo, ok? Isso é péssimo, porque na hora que você for lá, nos Américas, se você for viajar, então se você for na internet falar com alguém, um americano, mano, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Porque os caras falam muito rápido. Você não tem noção, meu amigo. Os caras falam muito rápido. Uma moça já. Eu tava conversando com uma moça antes que ela sobre isso, e ela já foi pros americanos e tudo mais. E ela falou que uma dificuldade que ela tava enfrentando lá, que ela ia no McDonald's e a moça perguntava, to here or go? Entendeu? To hear or go. Você entendeu o que eu falei? Pô, eu também não entenderia. To hear or go. Mano, mas ela tá falando o quê? To hear or go. Ou seja, to hear, para aqui. Or go. Ou vai. Ou seja, ela tá perguntando, é para agora ou para viagem, moça? É o nosso para agora e para viagem. Ou seja, a moça do McDonald's não falou to here or to go, ma'am, que ma'am é senhora em inglês, né, senhorita, alguma coisa assim. Ou seja, ela não falou, ela falou to here or go. Pô, incrível o negócio, cara. Entendeu? Então essa é a coisa que você também tem que prestar atenção, como é muito importante aprender dessa forma. Você já pega essas coisas já, entende? Meus pais, minha mãe e meu pai, eles ficaram bem surpresos e eles entenderam isso daí na pele, porque a gente estava indo para Gramado outros dias desses aí, a gente estava no aeroporto, tinha um americano lá, e o cara estava falando, como eu disse, super rápido. Minha mãe achou que ele estava falando outra língua, um árabe, e meu pai simplesmente não entendeu nada. Mas só que eu tava entendendo lá tudo. E o cara tava conversando alguma coisa sobre alugar um barco e fazer uma festa. Já percebi que o cara tem capacidade, né? Então, cara, é essas coisas aí. É muito importante, cara, aprender logo na prática, já na interação, cara. Então, gente, vamos lá. Resumão completo. Quer aprender a língua? Cara, você pode sim usar o Google Tradutor, é basicamente a maior e melhor forma que você vai usando. Você vai aprendendo pelo Google Tradutor, vai traduzindo de pouquinho em pouquinho e você vai captando por ele. Você tem que usar o inglês numa interação, que essa interação tem que ser diária e tem que ser obrigatória e exclusiva naquela língua, somente.
Não pode ser em outra língua. De preferência, essa interação que seja no entretenimento e que você ainda se beneficie de alguma forma. Eu vou mais futuramente falar sobre outras formas que você pode se beneficiar de outra língua, principalmente o inglês, que não é somente jogar, que é o maior exemplo que eu estou dando aqui, porque afinal eu sou gamer, né? E aprendi assim, né? E reforçando, vejam as palestras que eu coloquei o link. É muito importante, tá? Vejam muito essa palestra, prestem bem atenção, ok? Agora avisando, a partir de agora eu não vou falar algo que é diretamente ligado ao inglês. Se você queria somente ouvir sobre meu negócio de inglês e tudo mais, você pode até parar por aqui, porque eu meio que já falei. Porém, eu vou falar de coisas que não somente são muito importantes para aprender uma língua, mas são importantes na sua vida inteira, ok? Para qualquer outra coisa na sua vida. Entende? São muito importantes, porque nessa vida aqui as coisas são interligadas, cara. Uma coisa não é exclusiva à outra. Todo esse mundo inteiro é interligado, uma coisa impacta a outra. Um cara lá na China pegou uma doencinha, pronto, cara, o mundo inteiro ficou doente, entendeu? Então ferrou, cara, ferrou, entendeu? Então eu recomendo você ouvir o que eu tenho a dizer aqui, ok? Olha, antes disso tudo, só para finalizar, eu vou passar um trechinho bem rápido aqui de uma coisa muito bacana que aconteceu enquanto eu estava jogando o jogo Hunt Showdown, que mostra assim, tipo, como o caminho assim de aprender assim no entretenimento é satisfatório. E que um cara só vejo, é muito bom, aí é rapidinho. I wanna go get the bounty. Please say yes, yes. I'm down to whatever, if you guys want it. Where are you from, Samurai? Where are you from, Samurai? I'm from Brazil. E aí, mano, beleza? Oh, e aí, meu chapa, tudo tranquilo? Suave. Olha, nem cara suspeitei que tu era BR. Sério mesmo? Pô, obrigado. Vou tomar com meu elogio. Mas, né, o cara nem tá querendo ir pegar os outros, então... Eu acho que ele tá fazendo quest, tá ligado? Não sei. Então, depois disso aí, agora vamos pra falar as coisas que eu queria falar pra vocês que são muito importantes, não tanto pra somente aprender inglês, mas pra basicamente várias outras coisas na sua vida. Vamos lá. Primeira coisa, cara, saúde mental, que é super importante, cara, demais, demais. Cara, como você, às vezes você quer coisas nessa vida, e você até mesmo se coloca pra poder alcançar essas coisas, mas às vezes você não consegue, você não entende tanto porque você não conseguiu. Mas geralmente é por causa de uma péssima saúde mental. E às vezes você não percebe que você tem uma péssima saúde mental. Entenda, eu não tô, digamos, falando que você é um doente, que isso é uma coisa que é muito falado nessa sociedade, que eu acho que devemos mudar muito, como a gente fala sobre isso, que você é um doente mental. Você não é um doente mental, você está com doença mental. Você não é um coronavírus, você está com coronavírus. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é muito importante a gente olhar isso daí, já na forma de falar, para você não se sentir agredido, entende? Agora, saúde mental, cara, como você pode querer aprender alguma coisa ou colocar qualquer outra coisa nova na sua vida quando você simplesmente não aguenta, você tá estressado, você tá com o famoso burnout, que você simplesmente tá todo queimado, você não aguenta mais, emocionalmente destruído. Pô, entende? É complicado, cara. Meu pai também estava tendo vários problemas para aprender o inglês e eu conseguia perceber que ele tinha tanta coisa na cabeça. Como que ele vai se predispor para todo dia interagir com o inglês? Ainda mais para encontrar alguma área boa e interessante para que ele possa aprender o inglês. Né? Como eu disse, no entretenimento. É meio complicado quando você está com uma saúde mental ruim. Que isso pode vir de mais relacionamentos, tanto íntimos quanto familiares. Pode ser crenças tóxicas ou limitantes. Basicamente os dois, geralmente. Pode ser trauma, pode ser muita coisa, cara. E todas essas coisas têm que ser olhadas. Então,
para olhar a sua saúde mental quando você não está conseguindo alguma coisa na sua vida. Às vezes o outro consegue alguma coisa e você não consegue simplesmente por saúde mental. Isso, sério, quando você começar a entender como saúde mental impacta tanto na vida, na nossa vida, você vai começar a ver que basicamente é o que faz um vencedor, o que faz uma pessoa com sucesso. Isso é muito importante. E aproveitar que naquele momento que eu falei que existem várias outras áreas que você pode usar para poder aprender o inglês, eu recomendo essa área do desenvolvimento pessoal. Porque, cara, eu no coronavírus tive uma melhora, tive uma capacidade de me tornar coisas muito melhores e resolver muitos problemas da minha vida simplesmente porque eu tinha um inglês para poder adquirir conhecimento de desenvolvimento pessoal que me levou a caminhos muito bons. Entende? Pô, foi magnífico. Eu me sinto muito feliz de saber inglês. Naquele momento eu comecei a me sentir muito grato, cara. Me senti muito grato demais por saber inglês, que agora eu tô tendo acesso a informações muito importantes que eu estou usando na minha vida. Não é somente para entretenimento, mas uma coisa que me beneficia. Muito. Que eu vou aplicar naquele momento agora. Então, gente, tá aí um ótimo momento. Para o estudo é muito importante. Você pode se tornar não um profissional, mas um cara muito renomado em qualquer área, simplesmente usando a internet. Não tô falando que você vai ver que substitui uma faculdade, mas pô, mano, tu pode fazer muita coisa só usando a internet, tá, cara? Muita coisa mesmo. Se fala de dinheiro, você pode já tirar um bom dinheiro em qualquer área só usando a internet. E com isso, gente, eu já falei, mas eu vou dar uma reforçada de novo. Como você espera aprender uma língua se você não gosta dela? E principalmente da cultura dela, que isso também é super importante. Vou dar meu exemplo aqui, que você lembra quando eu falei que uma parte da palestra, da segunda palestra que eu referenciei, me impactou porque ele estava falando sobre uma bebida na Escandinávia? Eu não sei se eu expliquei isso muito, mas na palestra vai estar falando sobre isso. Que o cara aprendeu uma palavra, gravou muito aquela palavra por causa de uma bebida que as pessoas ficavam querendo que ele bebesse e tudo mais. Mano, eu, lá no coronavírus, como eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter contato com o Wim Hof, que é um famoso, conhecido homem do gelo. É o cara bem doidão, ele nadava tipo em água congelada, o cara é loucaço, mas tipo da hora, o cara é da hora. E eu admirava isso. E também comecei a ter contato com a Aurora Askins, que é uma cantora que eu adorei ela. Eu adoro ela. E eu comecei a também ter contato com a natureza também. Então essas coisas foram somando, me impulsionaram a querer aprender norueguês. Eu comecei a aprender norueguês, mas eu tenho uma péssima saúde mental. Por isso eu não conseguiria, mas eu não quis me forçar a ir mais além, sendo que tinha outras coisas mais importantes para eu focar. Mas eu comecei a ter um impulso a aprender norueguês, e até agora eu adoro norueguês, e adoro línguas escandinavas. Comecei a ter outro gosto de culturas e línguas também. A Escandinávia eu tô adorando elas, ainda mais com God of War aí lançando. Pô, até agora eu não joguei, né? Entendeu? Então, cara, é muito importante você gostar de algo, gostar de uma língua, gostar da cultura dessa língua, porque é um impulso e você não precisa de disciplina, cara. Você não precisa de disciplina, você não precisa ficar se preocupando, não, agora eu tenho que praticar meu inglês. Não, cara, tu vai porque você quer, cara. Tu só vai. Você não fica se obrigando, tu só vai, você nem percebe, você acorda já querendo. Isso é muito importante, cara. Não somente numa língua, em qualquer outra coisa na vida, cara. Importante demais, até mesmo no trabalho, cara. Eu comecei a trabalhar recentemente. Pô, eu tava trabalhando com edição de vídeo e tudo mais. Eu adoro essas paradas. Eu comecei a editar vídeo ali, eu editava de manhã até de noite, virava a noite, tô tranquilo, cara. Que nem jogar, eu jogava de manhã até de noite tranquilo. Por quê? Porque eu gosto, mano. É legal, é maneiro fazer. Então é uma conversa muito clichê que todo mundo fala, faz o que tu gosta, mas é muito importante, cara. Ok? Olha, cara, é muito importante, então é bem importante você gostar de uma cultura. Eu acho que uma boa forma de eu exemplificar
de você gostar de uma coisa nova, de uma cultura nova, é fazendo um tipo de relate, um tipo de relacionamento, um tipo de simpatização, empatização pela outra cultura. Dando um exemplo, eu comecei a gostar muito do sotaque britânico por causa do aspecto de realeza deles. Entendeu? Talvez mulheres possam se identificar um pouco mais, de gostarem muito de realeza, de serem princesas e tudo mais, e bah. Mas eu tava gostando demais desse sotaque real. Então eu comecei a gostar desse sotaque e querer me estimular a aprender um pouco do inglês britânico, né? Bom, só o sotaque, né? Porque eu gostava. Eu comecei a linkar esse negócio de realeza, sabe? Me senti um pouco formal, um pouco gentleman, you know? Tá entendendo? Você pode usar essas pequenas coisas para você dar um relate, dar um pequeno gostar naquela cultura. Eu também tava gostando muito por causa dos memes também, que americano adora zoar britânico, porque as formas que eles falam é muito engraçada. Tipo, em vez de falar bottle of water, eles falam bowl of water. Entendeu? Can you give me a bowl of water? É muito engraçado. It's my fucking tea. É engraçado isso, cara. É muito engraçado. Ó, cara, gente, olha só. Então, basicamente, terminei o que tinha pra falar, gente. Falando que, cara, não é uma coisa assim. Não é, como disse, não é verbo to be, não é past perfect, gente. É um meio que se aprende. É se tacando, basicamente. É isso, cara. É se tacando, se taca lá. Vai lá. E goste. Entendeu? Quem gosta vai, entendeu? É bem básico, entende? E você vai aprender o inglês. Você ainda vê a palestra que o cara vai bem mais técnico, né? Vê as palestras que eu te falei. Mano, você vai voar aprendendo qualquer língua, cara. Sério, é muito importante. E como eu disse, essas coisas você pode usar em outras áreas da vida. E até mesmo na palestra, na primeira palestra, o cara vai mostrar como também as técnicas que ele usou para aprender a língua, ele também usou para aprender a desenhar. Coisa que o pessoal fala que não, você tem que aprender, nasce com dom. Droga nenhuma. Droga nenhuma. Eu também não sabia desenhar nada, boneco stick. Depois de um tempo, tanto que eu tive uma aula com um professor que depois foi pesquisando na internet, eu aprendi a desenhar e pintar muito bem. Não sou nenhum profissional, mas eu faço uma coisa muito bacana, muito bonita. Então, eu gravei umas gameplays que já estão postadas no YouTube, que é de Warframe e de Hunt Showdown, que eu vou estar mostrando meio que assim na prática como foi realmente eu aprendi. Isso aí é mais pro público gamer, né? Pro pessoal que mais se interessa pros games. Então eu recomendo, quem é gamer, recomendo você dar uma olhada, é bacana, ok? É bem da hora, vá lá, dá uma olhada. Vê os dois vídeos, vê do Warframe, vê do Hunt Showdown. Ok? E... isso aí.